Olá, meu amigo, minha amiga! Vamos iniciar o estudo do processo penal. Hoje nós faremos questões sobre o tema princípios do processo penal. Vamos lá, então, para o nosso conteúdo, para que você realmente consiga extrair da melhor forma possível tudo aquilo que você deve saber sobre a matéria princípios do processo penal. Então, vamos lá. Questãozinha 1 aí. Banca FCC, prova de promotor de justiça. Olha lá. Nos termos da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Então, súmula vinculante 11. Quem que fala da súmula vinculante 11? Algemas. Já tem que saber isso. Do Supremo Tribunal Federal, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Durante o parto, em relação às mulheres grávidas, o uso de algemas. Então, olha só, ele já trouxe o contexto do uso de algemas para mulheres grávidas. Então, olha aqui. Então, ele já traz para uma contextualização das mulheres grávidas. Então, vamos lá para as assertivas. A. Poderá ser substituído por medicamentos que tornem inviável a fuga da mulher grávida? Ou seja, deixar ela dopada? Claro que não. Errado. B. Deverá ser justificado por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Não, essa é a redação da súmula vinculante 11. Aqui não está abarcada a possibilidade da presa que esteja grávida e a relação com o uso de algemas. É vedado pelo Código de Processo Penal. Olha como que a gente pouco sabe da questão do algemamento no processo penal e nós só nos remetemos à questão da súmula vinculante número 11. Cuidado, é essa a resposta. O gabarito é a letra C. Está lá presente no artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, realmente, é uma vedação do próprio Código de Processo Penal. Olha a letra D, não é vedado pelo CPP? Está errado. Então, você poderia ficar entre essas duas se você não soubesse que o próprio Código de Processo Penal traz a possibilidade de vedação do uso de algemas de mulheres grávidas. E a letra E, é permitido em caso de prisão em flagrante delito ou decretada por autoridade judiciária competente, ou seja, as possibilidades de prisão existentes no Brasil. Só tem duas formas de prisão no Brasil, ou é em flagrante delito, ou é através de uma ordem escrita por autoridade judiciária. Cuidado aqui. Então, sempre que ela for presa, poderá usar algema? Claro que não. Então, o gabarito aí é a letra C. 2. É a prova de promotor de justiça, Banca do MP de São Paulo, promotor de justiça 2019. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Então, vamos trabalhar as corretas primeiro. A ação persecutória do Estado. O que é a ação persecutória do Estado, moçada? É a persecução penal. Para revestir-se de legitimidade, não pode se apoiar em elementos probatórios ilicitamente obtidos. Vedação da utilização de provas ilícitas, sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal, que tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Então, a vedação das provas ilícitas é uma subderivação do princípio do devido processo legal. Sim,
lá da Carta de João Sem Terra, de 1215, lá na Inglaterra. E aí nós trazemos para o âmbito do direito constitucional brasileiro a proibição também da utilização de provas ilícitas como sendo uma subderivação do princípio do devido processo legal. B, na hipótese de um órgão legitimado pela investigação e propositura das medidas judiciais pertinentes demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, esta deverá ser admitida porque não se considera corrompida pela nódoa da ilicitude originária. Moçada, cuidado com esse termo aqui, ilicitude originária. O que é o tema, professor? O tema é provas, né? Vamos botar provas ilícitas por derivação. As provas ilícitas por derivação estão lá no artigo 157, parágrafo 1º. E lá no artigo 157, parágrafo 1º, o que é ilicitude originária? Provas ilícitas por derivação. As provas subsequentes também estarão contaminadas se eu tiver aqui na cadeia, dentro da cronologia, uma prova ilícita. Então, eu tenho uma prova ilícita. As provas derivadas dessa prova ilícita também estarão com a nódoa, que a questão aqui falou, teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas eu tenho duas exceções. Quais são as exceções à teoria das provas ilícitas por derivação da teoria dos frutos da árvore envenenada? A primeira exceção, quando não tiver o nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova ilícita por derivação, aquela derivada dessa ilícita. Não tem nexo causal, ou seja, não há nenhum vínculo que ligue aquela prova ilícita à prova subsequente. Ou quando aquela prova subsequente foi obtida ou poderia ser obtida por uma fonte autônoma, uma fonte diversa da prova ilícita. E é exatamente a exceção que o examinador quer saber aqui, para ver se você domina quais são as duas exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, leitura de lei aplicada a uma perspectiva de redação um pouco aqui, vamos dizer, rebuscada. Quando ele trabalha o tema ilicitude originária, a gente pode até abrir um campo aqui, o prof vai abrir um campo aqui para você, só para você pontuar. Olha aqui, ó. Então eu tenho que ter a cronologia. Imagine você que essa aqui seja a prova ilícita. E eu tenho várias provas subsequentes, ó, provas posteriores àquela prova ilícita. Se eu não conseguir vincular que há um nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova subsequente, a gente fala que não tem nexo causal. Então, essa prova aqui, ó, pode continuar no processo. Somente a prova ilícita que vai ser desentranhada. Agora, se essa prova subsequente, ela seria, vamos dizer, realizada de uma forma ou de outra. Então, ela é uma prova ilícita por derivação até então, mas ela vai conseguir ser, vamos dizer, realizada de um jeito ou de outro por uma fonte autônoma. Essa prova também pode ser mantida. Exemplo aqui, imagine que uma pessoa foi coagida a indicar aonde está o corpo de uma pessoa que, em tese, ela teria matado. Só que está num ambiente pequeno, onde tem vários cães farejadores, inúmeras pessoas procurando, ou seja, inevitavelmente, por uma fonte autônoma, um cão farejador ou uma outra pessoa, aquele corpo vai ser localizado. Então, essa prova, que é um constrangimento, que pode até caracterizar um abuso de autoridade, essa coação, é uma prova ilícita. Contudo, a prova subsequente estaria abarcada pela exceção do artigo 157,
parágrafo 1º, que é a fonte autônoma. Então, aqui, a fonte autônoma da prova é uma das exceções à teoria das provas ilícitas por derivação, à teoria dos frutos da árvore envenenada. C. Considerando a inidoneidade jurídica da prova ilicitamente obtida, eventual prova produzida de modo válido em momento subsequente, olha o que o prof está falando, mas derivada de prova comprometida de ilicitude originária. O que é prova comprometida da ilicitude originária? Sinônimo de prova ilícita por derivação. Deve ser declarada ilícita por derivação. É a doutrina dos frutos da árvore envenenada. Perfeito, perfeito. Se for comprovado no momento que uma prova foi produzida no momento subsequente, mas que tenha vinculação com a prova ilícita anteriormente produzida, ela também é ilícita, ela também vai ser contaminada. Perfeito. Aqui é tudo aspecto de redação, hein, moçada? Atenção para isso, para não cair numa questãozinha aí que você consegue trabalhar. A realização de gravação ambiental por um dos interlocutores sem conhecimento do outro é considerado lícita. Veja, sim. E ainda tem alguns aspectos trazidos aí pelo pacote anticrime que alterou lá a lei de interceptação telefônica, trabalhando a perspectiva da gravação ambiental. Então, aqui estaria certo. E qual que seria, então, professor, a incorreta? A incorreta seria a letra E. Por meio de um juízo de ponderação de interesses. A garantia ponderação de interesses. Quando falo em ponderação de interesses, eu tenho a figura, ó, da balança. Eu tenho a figura da balança. A garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita pode ser afastada, a fim de permitir, no caso concreto, a prevalência do interesse público consubstanciado na eficácia da repressão penal. Então, os fins podem justificar os meios. É isso que nós estamos falando aqui na letra E. Olha, direito individual, direito constitucional, uma garantia constitucional, a gente pode afastar. Porque o que importa aqui é a repressão penal. Aqui está com cara de direito penal do inimigo, né? Lá no direito penal. Então, o gabarito da incorreta aqui, letra E, com certeza. 3. Prova aí de promotor de justiça da Bahia, a banca Cefet Bahia, 2018. Vamos lá. No que tange ao tema teoria da prova em processo penal, veja que princípios e provas têm muita relação. O tema princípios sempre está associado à ideia de provas. Tudo bem, moçada? É muito interessante como o examinador ele cobra provas junto com princípios para ter os dois conteúdos ao mesmo tempo, para ver se aquele candidato realmente ele está apto a ser aprovado ou não. No que tange ao tema teoria da prova em processo penal, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. Beleza? Então, vamos lá. É lícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica, realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo, nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. É a prova, em tese, poderia até ter uma ilicitude, mas é aquela amplitude que pode ser dada doutrinariamente e jurisprudencialmente de uma prova até então ilícita pro réu. Então, aqui é verdadeiro. Ok? Vamos lá. Fala-se em teoria do encontro fortuito de provas quando a prova de uma determinada infração penal é obtida através de busca regularmente autorizada para a investigação de outro crime. Poderá ocorrer.
poderá ocorrer. Quando a gente fala em encontro fortuito de provas, eu quero você muito atento, porque aqui poderá cair com o nome jurisprudencial: serendipidade. E o que você tem que saber? Eu tenho dois tipos de serendipidade. Eu tenho a serendipidade de primeiro grau e eu tenho a serendipidade de segundo grau. Está se investigando, então, homicídio. Tudo bem? E achou, na busca e apreensão aqui no problema, um indicativo, por exemplo, de uma pá que foi utilizada para ocultar o cadáver. Então, o fato conexo foi descoberto. Fato que guarda relação. Mas é um encontro fortuito. Não estava se trabalhando essa ideia. Fato conexo. Então, essa serendipidade poderá ser usada como prova acerca da temática. Então, é prova. Serendipidade de primeiro grau é prova. Tranquilo? E a serendipidade de segundo grau, professor? Encontra uma prova de um crime completamente diverso. Então, está se investigando o homicídio e encontra a prova de um roubo, por exemplo, durante a busca e a apreensão. Não tem conexão alguma. Quando a gente fala em serendipidade de segundo grau, não poderá ser utilizada como prova. Terá natureza de quê, professor? Notícia crimes. Então, na serendipidade de segundo grau, terá viés de notícia crimes. Não poderá ser utilizada como prova esse encontro fortuito de provas. Então, nosso gabarito aí é verdadeiro. A terceira aqui, poderão se recusar a prestar depoimento o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o colateral, o cônjuge, salvo se divorciado, o irmão, o pai, a mãe ou o filho adotivo da vítima ou acusado. Veja que aqui ele misturou quem pode com quem não pode. Já pensou se todas essas pessoas aqui não pudessem prestar depoimento, até mesmo com o compromisso, depoimento, quando a gente fala depoimento, com o compromisso de dizer a verdade. Então, aqui está falso. Tá? Aqui, realmente, ele misturou demais todas as nuances lá do artigo, dos artigos inerentes à possibilidade de testemunha lá do Código de Processo Penal. Quarta, a Lei de Proteção à Testemunha institui o Programa de Proteção Federal de Assistência à Vítima, né? A vítima ou a testemunha, e as testemunhas ameaçadas. E tal proteção terá duração de 1 ano, podendo excepcionalmente ser prorrogada por igual período. Não negativo, aqui é falso. Beleza? E ao regulamentar o reconhecimento de pessoas, o Código de Processo Penal determina que o número não seja inferior a 5. Veja, quem falou isso? Aqui, isso aqui é uma questão muito cobrada em prova, incluindo o investigado, os quais deverão ser postas enfileiradas frente à testemunha ou à vítima para proceder à produção da aludida prova, preservando a imagem de quem irá verificar a possibilidade do reconhecimento. Não. Poderá ocorrer dessa forma. Tudo bem? Então, olha lá o Código de Processo Penal. É importante a gente vamos lá ao artigo 226, que é o artigo do reconhecimento de pessoas. Olha aqui, ó. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa primeiro vai descrever e depois a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas. Aonde que aparece aqui o número 5, de 5 pessoas? Não há. Tá? E também não tem que ser semelhante, se possível. Se possível.
que guarde qualquer semelhança. Então, aqui, totalmente falso. Totalmente falso. Então, o gabarito nosso ficou como, professor? O gabarito nosso ficou, vamos lá, vamos recapitular aqui, ficou VVFFF, seria a letra E. Isso, a letra E. Beleza? Vamos avançando. Número 4. Prova de juiz, substituto do TJ São Paulo, Banca Vunesp. São princípios constitucionais processuais penais explícitos e implícitos, respectivamente. Moçada, cuidado aqui, hein? Veja, intranscendência das penas e motivação das decisões, explícitos, e intervenção mínima ou última ratio e duplo grau de jurisdição. Intervenção mínima não é um princípio de processo penal. Intervenção mínima ou última ratio é um princípio descrito no direito penal. O duplo grau de jurisdição tem divergência para alguns quando estabelece lá o organograma do Poder Judiciário, lá na Constituição Federal, estaria lá presente quando se cria o tribunal, os tribunais, estaria presente o duplo grau de jurisdição. Alguns entendem que é implícito. Então, há uma divergência aqui, vamos considerar que seja implícito para a assertiva. Mas o princípio da intervenção mínima o tornou equivocado. Professor, o princípio da motivação das decisões é explícito? Sim. Artigo 93, inciso 9 da CF. Tudo bem? E qual é o princípio da intranscendência? A pena não passará da pessoa do acusado. Tudo bem? Atenção para isso. Bia, vamos lá. Bia, o princípio do contraditório e o princípio do impulso oficial. O princípio do impulso oficial é aquele que movimenta sempre o processo para frente. E o princípio do contraditório explícito como garantia constitucional. Implícito, professor. Olha aqui, de novo ele misturando penal com processo penal. O princípio da adequação social é um princípio lá preconizado até mesmo no funcionalismo teleológico de Klaus Roxin, como sendo um princípio do direito penal. Aliás, com pouca aplicabilidade no Brasil, vamos dizer assim, um tanto quanto rechaçado até mesmo pela jurisprudência dos tribunais superiores. Já o princípio do favor rei é um princípio, não é implícito, é um princípio explícito, porque o indúbio pro réu, na minha visão, estaria presente lá no artigo 386 do CPP. Princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do juiz natural. Você lembra o princípio da dignidade da pessoa humana? A gente sempre tem que tratar como sendo um princípio unificador. Todas as outras garantias constitucionais presentes num cenário constitucional, elas vão se unificar e é como se elas fossem canalizadas para a dignidade da pessoa humana, para a proteção da dignidade da pessoa humana. E aí ele trabalha o quê, professor? Ele trabalha, olha aqui, ó, a insignificância, galera. De novo, um princípio de direito penal misturado em processo penal. Mas o que a questão queria, professor? Essa questão, ela quer pegar o faixa branca, aquele que é desatento, que quer logo olhar e acertar qual é a questão de cara, sem analisar as assertivas. Quando você trabalha dessa maneira, certamente você vai ser uma presa fácil para o examinador. Olha aqui, ó, na Bia e na C tem princípios do direito penal, e ele está falando de princípios constitucionais processuais penais. Porque ninguém estuda princípio adequadamente, senhores. Como não estuda princípio adequadamente, fica sempre
à mercê de questões como essa que podem me induzir para o erro. D. São princípios explícitos. Não culpabilidade. Cuidado, tá? Não culpabilidade é a nomenclatura utilizada pelos tribunais superiores para o princípio da presunção de inocência. Duração razoável do processo, claro. Artigo 5º também, lá presente no inciso 78. O último inciso do artigo 5º está lá, o princípio da razoável duração do processo. E aí, nós temos um princípio implícito. Qual é o princípio implícito, professor? O princípio da não autoacusação, o nemo tenetur detegere, que está implícito dentro, ele é um princípio que está como uma subderivação de ampla defesa. Aí nós temos o direito ao silêncio. Aí nós temos o direito à não autoincriminação. O que você tem que lembrar sobre esse princípio? Esse princípio, o princípio da não autoacusação, ou nemo tenetur detegere, a pessoa não é obrigada a produzir. Olha aqui, atenção para isso. Comportamentos ativos. Comportamentos ativos. Como assim, hein, prof? Um agir. Por exemplo, soprar o etilômetro lá quando você é parado na blitz. Você não é obrigado a ter esse comportamento ativo para a produção de prova. Então, esse comportamento ativo vai acabar virando uma prova. Tudo bem, senhores? Então, o princípio a não autoacusação, ele exatamente tem o nemo tenetur detegere, né, o direito à não autoincriminação. A pessoa não é obrigada a produzir comportamentos ativos. Então, ela é obrigada a participar de reprodução simulada dos fatos? Não, comportamento ativo, a presença dela ali. Não é obrigada a participar. Agora, aqui, cuidado. Aqui, cuidado. Por quê? Porque se for um comportamento passivo, se for um comportamento passivo, então veja, não poderá ser aplicado o princípio da não autoacusação ou autoincriminação ou nemo tenetur detegere ou direito de produzir prova contra si próprio, como caia na sua prova. Por que, hein, prof? Vamos lá. Então, a pessoa não é obrigada a produzir comportamentos ativos. Soprar o etilômetro, participar de reprodução simulada dos fatos, falar. Não, no seu interrogatório, não. Está em silêncio. O senhor participa de organização criminosa? A pessoa fica muda. Ela não é obrigada, porque é um comportamento ativo, é a fala. Agora, quando o comportamento for passivo, não poderá ser invocado pela defesa o princípio da não autoacusação. Qual é o exemplo que os tribunais superiores trabalham, professor? É o reconhecimento. Acabamos de falar dele. O reconhecimento pessoal. Porque no reconhecimento pessoal, ela fica lá estática e quem vai produzir o comportamento ativo é o reconhecedor. Então, muito cuidado com esse princípio. Princípio bom para cair em prova.
E o princípio da paridade de armas também é um princípio implícito, que é aquele que equivale as armas da defesa com as armas da acusação. Princípio aí subderivado, então, implícito da isonomia. Beleza, galera? Olha você aí grande, olha você ficando grande. Gabarito nosso, letra D, sem a menor sombra de dúvidas. Número 5, questão aí, Universidade Estadual de Goiás, delegado de polícia. Sobre o procedimento processual, verifica-se o seguinte. Então, olha lá. A. O Ministério Público possui prazo em dobro para interpor apelação? Não. Em caso de revelia do acusado regularmente citado, presumir-se-ão, aí a mesóclise aí, ó, presumir-se-ão, vai cair português na sua prova, né? Verdadeiros os fatos narrados na denúncia. E aí? Não. Porque não vão ser considerados verdadeiros. Ele vai ter o direito a contrapor aquilo, porque ele tem contraditório e tem ampla defesa. Ele não perde. Ele não perde. Tudo bem? Tudo bem? Atenção para isso. Atenção. Admite-se a citação por hora certa no processo penal. Claro. Quais são as formas de citação no processo penal? Pessoal, por hora certa ou por edital. Lembrando que no juizado especial criminal, nós não temos a citação por edital. D. Ocorre emendácio libere quando o juiz entende cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Essa é a mutatio libere, cuidado. Então, aí, a diferença. E, no processo penal, não se aplica o princípio da identidade física do juiz, se aplica sim. Então, aqui, o não aqui tornou tudo errado. Gabaritão, letra C. 6. Sebrasp, juiz substituto TJ Ceará. Vamos lá na 6. Julgue os itens acerca dos princípios penais constitucionais e dos direitos fundamentais do cidadão à luz da CF. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. São princípios processuais penais expressos, veja que ele já cobrou como expressos ou explícitos. Tudo bem? Na CF, a presunção de não culpabilidade, o devido processo legal e o direito do suspeito ou indiciado ao silêncio. Sim, que aqui seria uma subderivação da ampla defesa. Então, vamos considerar que sim. Veja que o CESP, ele colocou o direito ao silêncio como sendo explícito. Ok. Então, vamos de certo. Aqui, verdadeiro. Vamos lá. 2. O direito processual penal compreende o conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo, os meios e os órgãos do Estado encarregados do exercício do jus puniendi. É isso? Processo penal? O direito processual penal compreende um conjunto de normas jurídicas destinadas a regular o modo e os meios e os órgãos do Estado encarregados no exercício do jus puniendi, direito de punir, na segunda fase da persecução penal. Perfeito. Perfeito aqui, correto. Modo, por exemplo, através de processos, meios, quais os procedimentos, os órgãos, através de competência, se é do Tribunal de Justiça, se é do TRF, se é do juiz de primeiro grau, se é do juiz federal de primeiro grau. Ok, correto. Então, aqui, correto. 3. A CF determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.
porém veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. E aí, senhores? E aí? Determina que o Brasil se submeta. E aí? Vamos lá. Vamos aqui trazer para você a redação constitucional. Importantíssimo para você aqui. Tá? Então, olha o que o examinador ele está trabalhando com você, um tema de viés constitucional dentro do processo penal. Então, o que ele quer é exatamente que você domine a temática de entrelaçamento do processo penal com a Constituição. Então, eu já vou botar aqui para você, ó, só para você ter em mente, eu gosto sempre de mostrar para o meu aluno, deixa eu já trabalhar aqui com você, para você ter em mente, eu quero você grande. O objetivo aqui é sempre você estar antenado. Então, vamos lá. Deixa eu já compartilhar com você. Olha aqui. Preste bem atenção, então. Olha o que o examinador está falando. Ele está falando de Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, moçada, ele tem previsão na Constituição lá ao término do artigo 5º. Aí, olha aqui, ó. Lá no artigo 5º, a partir, ó, olha aqui. O Brasil, olha o parágrafo 4º, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. Beleza, isso está lá na reforma do Judiciário, na emenda constitucional 45. Professor, o que a banca quer de mim aqui? É isso que a gente tem que trabalhar. Então, o que a banca quer de mim, professor? Eu tenho que saber ponderar valores, né, prof? Exatamente. Eu tenho que saber ponderar valores, para não dar mole numa questão de prova aqui. Olha lá. A Constituição, ela determina que o Brasil se submeta à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Porém, veda absolutamente a entrega de brasileiro naturalizado à jurisdição estrangeira. O naturalizado temos exceções. Então, você tem que estar atento, porque no naturalizado nós temos exceções à regra. Nós temos essa exceção. E aí, você tem que estar ligado na maldade do examinador. Se não tiver, nós temos lá aquelas exceções lá no campo da naturalização presente lá a partir do artigo 14. Então, aqui torna a questão errada. Leitura de Constituição associada à visão do processo penal. Tudo bem? Tudo bem? Olha 4. De acordo com o princípio da irretroatividade da lei processual penal, a regra nova não pode retroagir, mesmo quando eventualmente beneficiar o réu. Meu amigo, aqui a questão para pegar o faixa branca. Então, faixa branca vai ser presa fácil aqui para o examinador. Você sabe que a lei penal, ela só retroage. Então, qual é a regra da lei penal? Qual é a regra da lei penal? A regra da lei penal é a irretroatividade da lei mais gravosa. Então, lá no direito penal, sim, a nova regra pode retroagir lá no direito penal se for para benefício do réu. Então, o que ele quer é confundir você com relação à lei processual penal diferente da lei penal. Esse conceito que ele trouxe é da lei penal.
Por quê, professor? Porque na lei processual penal vigora o tempus regit actum. Então, veja, vale o tempo da lei. Então, aqui, o gabarito nosso ficou a letra, deixa eu ver aqui, letra A. Letra A. Letra A. 1 e 2 estão verdadeiras, são as corretas aqui. Número 7. Vamos lá. Número 7. Delegado de polícia aí do Rio Grande do Sul, banca Fundatec, órgão da Polícia, né, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado de polícia. Considerando a disciplina da aplicação da lei processual penal. Ó, aplicação, de novo, qual o tema? A aplicação da lei processual penal, dos tratados e convenções internacionais. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, vamos trabalhar? A, correta? É a correta. A lei processual penal aplica-se desde logo, conformando um complexo de princípios e regras processuais penais próprios, vedada a suplementação pelos princípios gerais do direito? Não, não, os princípios gerais do direito têm influência no processo penal. Olha aqui o erro. Então, o erro, ó, vedada. Não tem vedação nenhuma. Não há vedação alguma para aplicação dos princípios gerais do direito no âmbito do processo penal. B. A superveniência de lei processual penal, uma nova lei processual penal. Sempre quando falar superveniência, ou é um fato novo ou uma lei nova. Aqui é uma lei nova no âmbito do processo penal, que modifique determinado procedimento, determina a renovação dos atos já praticados. Negativo. Os atos praticados serão validados e renova-se a partir dali. Tempus regit actum. Tudo bem? Tempus regit actum. Vale a partir daquele momento. Os atos praticados são válidos. C. A lei processual penal não admite a interpretação extensiva, ainda que admita aplicação analógica. Admite analogia e admite interpretação extensiva. Então, admite. Esse não aqui deixou a questão errada. D. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida. Como é que é o nome disso, professor? Prisão, captura. Sem demora, a presença de um juiz. Ah, professor, então aqui ele está falando da prisão, captura, e depois, se o delegado de polícia, ó, detida ou retida, se o delegado de polícia realizou algum ato, vamos imaginar aqui um APF. Então, houve a prisão, captura, foi lavrado o APF e a pessoa está presa. É isso que fala. Bom, professor, o que eu tenho que avaliar? O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o enunciado da questão, considerando a disciplina da aplicação da lei processual penal e os tratados e convenções internacionais. Aí eu vou logo lá para a letra D. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida. Então, a prisão captura que virou a PF, a pessoa está presa. Ela tem que ser levada sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada, que no caso aqui é o delegado de polícia, pela lei, a exercer funções judiciais, porque veja que isso no âmbito internacional, a figura do delegado de polícia não é tão usual e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Meus amigos, aqui nós estamos diante da redação
de vários direitos do Pacto de San José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, presente como sendo um bloco de constitucionalidade, sendo aí uma norma supralegal e tendo uma repercussão muito grande, inclusive aqui, essa letra D é o fundamento da existência da audiência de custódia, que agora faz parte do Código de Processo Penal. Antes vinha através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e hoje faz parte lá da nova redação do artigo 310 com o pacote anticrime. Gabaritão aqui, letra D, com certeza. E, em caso de superveniência de leis processuais penais híbridas, prevalece o aspecto instrumental. Olha aqui, ó, tudo é interpretação. Tudo é interpretação. Tudo. Aspecto instrumental tem a ver com processo. Surgiu uma lei nova. Ó, lei A e surgiu uma lei B. A lei B fala que determinado crime, passou a ser de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então, nessa data aqui, ó, essa lei B falou, ó, esses crimes agora, que eram de ação penal pública condicionada à representação, passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? A situação ficou mais grave. O tema ação penal e o tema representação é um tema híbrido. É um tema de natureza penal e um tema de natureza processual penal. Qual é a que deve prevalecer? A natureza penal. Então, essa lei aqui, ela não poderá retroagir para fatos anteriores. Foi o que aconteceu com o artigo 225 do Código Penal, lá no capítulo dos crimes sexuais. Tudo bem, moçada? Muito cuidado aqui para você não dar mole numa questão aqui. Por favor, muito cuidado, muito cuidado. Então, vai prevalecer o quê? Não o caráter instrumental, e sim o caráter material. Caráter material. Que é o direito penal. Gabarito aí, então, letra D, sem o menor problema. Vamos para cima e vamos para a guerra. Vamos lá, galera. Número 8 aí, ó. Banca Vunesp, delegado de Polícia Bahia. De acordo com a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal. Então, olha lá, tema de jurisprudência. A imunidade parlamentar estende-se ao réu sem essa prerrogativa. Não. Tá? Eu já vou direto para a resposta aqui, tá? Para a gente ser breve. A letra D, galera, é questão certa. Até aqui, junto aqui, é uma questão certa. Eu vou juntar aqui para você, para que você tenha aí o seu conteúdo. Acabou separando. Beleza. Deixa o prof anotar para você aqui. Tudo bem? Olha lá. Então, ficou muito latente a importância de cobrança, senhores. Muito latente. Da súmula vinculante. Da súmula vinculante. Olha aqui. Súmula vinculante 14 do STF.
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, súmula vinculante 14. Esse é o nosso gabarito, e essa questão sempre cai em prova. Cuidado aqui, porque, olha lá, não é direito do advogado. Por quê, professor? Porque aí posso ter o advogado da vítima, eu posso ter o advogado de uma testemunha. Não é. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Defensor, então ele defende alguém. Realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Porque se ele for advogado da vítima, o direito não é de defesa. Ah, professor, mas pode ser um direito de defesa lá no âmbito civil, com a ação civil ex delito. Uma interpretação, tá? Inclusive, nós temos já decisões nos tribunais superiores de que aqui nós estamos falando do direito de defesa. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa letra D aí. Banca CESP, delegado de polícia Maranhão, 2000 e... Não lembro aqui. Aqui eu acho que fugiu aqui quando foi essa prova. Olha lá. O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra um indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado. Mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir a sentença, o juízo do feito constatou o quê? A insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juízo deveria aplicar o princípio meus amigos, cuidado, é o princípio do favor rei, que, havendo dúvida ou insuficiência de provas ou aspectos que possam beneficiar o réu, o juiz sempre tem que pender para o lado da absolvição. Então, o princípio aqui é o princípio do favor rei. Cuidado, o princípio do favor rei, então, é aquele princípio que alguns indicam como sendo o princípio do indúbio pro réu, mas, em verdade, não é só isso. Seria, em ocorrência de dúvida ou de situações lineares, o juiz deve pender para o âmbito da absolvição, no caso aqui, pelo princípio do favor rei. Vamos lá. 10. Banca Sebrasp, delegado de polícia Maranhão. No que se refere às provas no processo penal, julgo os itens a seguir. Veja que provas e princípios estão sempre misturados. Quem domina princípio tem que dominar prova. E aqui ainda não apareceu o cenário do inquérito policial. Também é outro que se entrelaça. Tudo bem? Vamos lá, então. Em atendimento ao princípio da legalidade, no processo penal, pelo amor de Deus, são inadmissíveis provas não previstas expressamente no CPP. Aqui, ó, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho no CPP as provas nominadas e eu tenho as provas inominadas. Provas nominadas são aquelas que são típicas lá. São típicas. São típicas. Como assim típicas, professor? São típicas.
típicas. Elas têm descrição. Me dá um exemplo, prof. Artigo 226 do CPP, por exemplo, o reconhecimento pessoal é uma prova nominada. Agora, eu tenho as provas inominadas. Exemplo, prof. O reconhecimento fotográfico. Não tem previsão expressa em lei, não tem previsão expressa no CPP, mas é admissível. Meus amigos, muito cuidado. O cenário da legalidade dentro do processo penal está vinculado à ideia de ilicitude. Então, veja só, o que não pode é a prova ser ilícita. Essa não será admitida, até porque é uma garantia constitucional. Agora, não necessita que ela venha expressamente no Código de Processo Penal. Até porque eu tenho as provas chamadas de provas inominadas que podem ser utilizadas como provas, elas só não podem ser ilícitas. Então, a assertiva aqui, ela é para confundir a sua cabeça. Falando o seguinte, olha, se não está na lei, não pode ser utilizada. No direito penal, aí sim, porque lá no direito penal nós temos o princípio da legalidade e nós temos outros princípios, como, por exemplo, o princípio da taxatividade. A lei penal tem que ser, a lei penal incriminadora, que descreve os tipos penais, tem que ser taxativas. No processo penal, não há essa necessidade. Tudo bem? Exceto lá no âmbito recursal. Até porque é uma das características na teoria geral dos recursos da taxatividade dos recursos. Eu não posso, por exemplo, criar um recurso. Não posso. Eu tenho que utilizar os meios recursais existentes em lei. Agora, no âmbito da prova, por exemplo, eu posso ter uma prova inominada. O que é uma prova inominada, professor? Uma prova sem nome. Reconhecimento fotográfico. Reconhecimento de voz, retrato falado. Nenhum deles tem previsão expressa no Código de Processo Penal. Tudo bem? Diferente de uma cariação, diferente de um reconhecimento pessoal, de um reconhecimento de coisas, de uma prova testemunhal. Esses têm previsão expressa. Mas só as que têm previsão expressa podem ser utilizadas? As outras são inadmissíveis? Negativo. Elas podem ser utilizadas. O que nenhuma delas pode, nem as nominadas, nem as inominadas, essas não vão poder quando? Quando são ilícitas. Quando forem obtidas de forma ilícita. Atenção para isso. Atenção. Essa questão aqui derruba todo mundo. Tudo bem? Cuidado aqui. Cuidado aqui. Então, essa aqui, ó, totalmente falsa. 2. Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a dispensa da prova pericial. Aqui é o artigo 158. Verdadeiro. Verdadeiro. Olha a leitura de lei seca inteligente. Lá do capítulo das provas, junto com o princípio aqui. 3. Havendo evidências da participação do indiciado em organização criminosa, a autoridade policial poderá determinar a quebra. A autoridade policial poderá determinar a quebra de sigilo da sua comunicação telefônica como forma de instruir a investigação criminal? Não. Aqui nós, mesmo sendo organização criminosa, nós continuamos tendo o fenômeno da reserva de jurisdição. Ou seja, necessitamos aqui de ordem judicial para tal fim. Tá? 4. A prova obtida por meios ilícitos
não constitui suporte jurídico capaz de ensejar sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Perfeito, perfeito. A prova é ilícita. Aí, de tanto ter ilicitude, o investigado fala assim, não, eu vou confessar. Aí a confissão sanou tudo. Aqui parece o quê? Parece o cenário do sistema da prova tarifada. Onde cada uma das provas tinha uma pontuação. E qual que era considerada a rainha das provas, professor? Rainha das provas. A confissão. A confissão era a rainha das provas. O sistema da prova tarifada não é adotado no Brasil, em que pese alguns doutrinadores interpretarem que esse artigo aqui que eu mencionei acima, ó, 158 é um resquício. É um resquício de prova tarifada, o sistema da prova tarifada. Tudo bem, meus amigos? Nosso gabarito aqui, então, fica a letra, na minha visão, a letra C, né? Letra C, aonde 2 e 4 é verdade. A letra C aqui, ó, tem até o gabarito aí para você refazer. Meus amigos, com isso nós avançamos muito no conteúdo do processo penal com o tema princípios, tema esse fundamental para o seu desenvolvimento. Vamos, contudo, até a próxima. Avante, avante!